Aliás, você que está nos ouvindo, hein? Se o professor está se apresentando para palestrar sobre legado, você que é do mundo corporativo, contrate-o para ontem. Porque nós carecemos no mundo das palestras de gente com esse nível de maturidade para refletir sobre valores, para refletir sobre o que importa, ao invés de simplesmente ficar vociferando estratagemas para ganhar dinheiro, para ir, para acumular, para o excesso, Então, essa competência intelectiva, ela é altamente bem-vinda e, portanto, nos eventos corporativos, o professor Rodrigo seria um espetáculo, Bom, obrigado, já me calei. Agora vamos a... Não, muito obrigado. O ponto que eu queria pegar obrigado mesmo, de coração. E o que eu pego aqui, por exemplo, na época de Jesus, havia duas escolas de pensamento judaicos, a de Hillel e Shammai, que eram contemporâneos a Jesus. Embora os 613 mandamentos do judaísmo vão ser sistematizados por Maimônides muito tempo depois, já havia na época de Jesus uma série de leis e regras da tradição oral, do que podia ou não podia fazer no Shabat, do que podia ou não podia fazer quando a mulher estava menstruada e tudo. E conta-se a história, isso está fora do Evangelho, que uma vez um jovem chegou a Hillel e depois chegou a Shammai. Hillel era um camarada muito irascível, ele era bravo, muito legalista. E o rapaz falou assim: Rabino, enquanto eu fico aqui na posição incômoda, fazendo o 4, que a gente chama de 4, né? Resuma minha lei e os profetas. Ele deu uma bengalada no menino e falou: vai embora, não me faça perder tempo. Não dá para resumir todo o tratado ético do judaísmo enquanto você fica aí nessa posição. Aí depois o menino foi fazer a mesma pergunta para Shammai. Shammai falou assim: olha, é simples, o que você não quer que o outro não faça você a ele. Curiosamente, no Novo Testamento, nós temos uma situação parecida, onde alguém chegou para Jesus e perguntou: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Que no hebraísmo significa como é que eu resumo toda a lei numa coisa só. É a pergunta do professor aí: e agora, como é que eu faço isso? Jesus respondeu: simples. Ame a Deus acima de todas as coisas, ou seja, falando em linguagem filosófica, viva pelo transcendente e ame ao seu próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Disso depende toda a lei e os profetas. O resto é comentário. Agora, olhem que interessante. Enquanto o outro colocou de uma forma passiva, o que você não quer que o outro não faça você a ele. E a gente encontra isso também em Confúcio. Confúcio tem uma frase muito parecida: o que você não quer que o outro faça contra você, não faça a ele. Só que é uma ética cômoda. É assim: se eu não quero que o professor Clóvis me incomode, eu também não vou incomodá-lo. Se eu não quero que ele me peça água, eu não vou pedir água para ele. Só que isso me deixa numa zona muito de conforto. A ética de Jesus, ela é ativa. O que você quer que o outro faça, faça você a ele primeiro. E nesse sentido, que vem o legado. O legado está em você falar assim: tá, eu ganhei. Alguns têm talento para cantar, outros têm talento para ganhar dinheiro, têm talento para estudar. Tá, eu acumulei isso tudo. Tenho um doutorado, 2 doutorados, 2 faculdades. O que eu beneficiei a outros com meu título? Aí eu me tornei um médico. Meu pai ficou orgulhoso porque eu formei em primeiro lugar na Faculdade de Medicina da USP. Tá, o que a minha medicina está beneficiando outras pessoas? E não vale apenas assim, o que pode pagar, o que é meu filho, não. Porque deixar para o filho, até os ditadores querem colocar o filho no poder, né? Até o ditador, Jesus falou, até os maus amam os seus. O negócio é aquele que não pode me retribuir. E eu queria mostrar uma foto aqui, que eu acho que ilustra isso. Eu pedi a Fabi para passar para o pessoal, não sei se chegou, que é uma história de Samir e Mor Ahmed. Samir era cristão e Ahmed era muçulmano. Só que um deles, eles viveram na Síria. A foto não tem data, mas presume-se que ela é do início do século XX, final do século XIX, ali, por volta de 1910 ou 1890, alguma coisa assim. Um era cristão, o outro muçulmano. Só que o Samir era cego. E o Ahmed, ele era anão e tinha as pernas atrofiadas.
E eles viviam ali nas ruas de Damasco, sofrendo e tudo, até que um dia eles se encontraram. E o que que acontece? Um se tornou os olhos do outro e o outro se tornou as pernas de um. Maravilhoso. Então eles Nossa. andavam assim Maravilhoso. pelas ruas. Eles andavam assim pelas ruas. Então aquele que era o anãozinho conseguia enxergar muito bem e ele ajudava o outro a se locomover. O outro tinha as pernas bem e assim eles vendiam panelas e ficaram numa amizade duradoura. Então o que que eu aprendo com essa fotografia? Às vezes o meu problema é a cegueira. Às vezes o problema do outro são as pernas atrofiadas. Deixe a virtude do outro completar a sua deficiência e use a sua virtude para completar a deficiência do outro. Assim, nós temos uma ética que faz a humanidade funcionar como engrenagem. E nessa questão que nós vemos realmente em Aristóteles, das hierarquias, também na República de Platão, das hierarquias ali dos estratos sociais, o mundo funciona como uma engrenagem. Porque mesmo que a minha vida valha mais do que a vida da minhoca, tira todas as minhocas do mundo e você vai ter uma quebra de ecossistema que pode causar até o fim da humanidade. Ou seja, até o carrapato do cachorro tem um papel na natureza. Então, é muito importante eu saber qual é o meu papel e de que maneira eu estou beneficiando o outro. E para terminar o meu complemento aqui ao que o professor falou, minha reação à fala dele, é interessante que isso é uma lição até para os religiosos, porque uma das descrições de Jesus em Mateus 25 sobre o dia do juízo final é de chegarem pessoas para ele e com uma arrogância inimaginável falarem, Senhor, mas vem cá, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz curas, ou seja, em teu nome eu era religioso. A Bíblia apresenta duas reações ao dia do juízo. Tem a reação descrita em Apocalipse 6, daqueles que estão perdidos, e pedem as pedras que caiam sobre eles, porque eles não aguentam olhar para o trono do juízo de Deus. E tem a aversão daqueles crentes ou religiosos de fachada que com arrogância falam, peraí, eles não vão pedir as pedras para cair em cima deles, eles vão com arrogância dizer, mas em teu nome eu fiz isso, eu fiz caridade, eu estudei teologia, eu preguei na igreja, eu realizei missa, eu fiz um culto na igreja evangélica, e ele fala assim, afastem-se de mim, eu não conheço. E qual o diferencial? O diferencial está justamente o que você faz com os talentos que eu te dei. E o que você faz com os talentos que eu te dei não é apenas se autopromover, se autodesenvolver, mas é a partir do seu desenvolvimento, do seu crescimento, ajudar a outros. Lembrando que, mesmo o crescimento pequeno, pode ser, aos olhos de Deus, um motivo de aplauso. Por isso que Jesus reverteu a ótica do mundo. As bem-aventuranças estão indo justamente na contramão, porque ele fala, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome, os que são perseguidos. Por exemplo, parece que felizes são os infelizes. Eu termino com uma parábola que eu lembrei aqui agora, que ilustra bem uma das falas do professor aí, uma parábola rabínica. Os rabinos contavam que uma vez o dono de uma ele tinha os vinhos ali, eu esqueci o nome, adega. Ele tinha uma grande adega de vinhos e os vinhos dele estavam sendo roubados. Então ele contratou 2 homens desempregados para vigiarem a adega dele. Acontece que o primeiro que ele contratou era um sujeito abstêmio, que nunca tinha bebido na vida, nunca tinha experimentado bebida alcoólica, e o segundo era alguém que lutava com o vício do álcool. Ele tinha sido alcoólatra, já tinha parado de beber há algum tempo, mas ainda lutava com a vontade de beber. E ele botou os 2 para vigiarem. Um vigiou uma adega, outro vigiou a outra. Os 2 passaram a noite inteira vigiando a adega. Quando o Senhor chegou na manhã seguinte, ele ficou feliz porque nem uma taça de vinho foi roubada. Só que na hora de fazer o pagamento, para o abstêmio, ele deu lá, vou criar um valor simbólico aqui, ele deu 10 shekels. Para o outro, que lutava com o alcoolismo, ele deu 50 shekels. Aí o primeiro reclamou, peraí, eu trabalhei o mesmo tanto que ele, eu fiquei o mesmo número de horas e não roubou nenhum vinho. Por que eu estou ganhando bem menos do que o outro? Ele falou, porque você teve que vigiar apenas os vinhos. Ele teve que vigiar os vinhos e a si mesmo. Demonstrou que ele tem um alto poder de domínio sobre si, apesar de, socialmente falando, ele parecer inferior a você, porque enquanto você é abstêmio, ele é uma pessoa que luta com um vício terrível. Então, muitas vezes, na ética divina, os papéis se invertem. Felizes os infelizes, porque eles herdarão o reino de Deus. Infelizes, dependendo, é claro, de que ótica você está avaliando o conceito.
Quer comentar alguma coisa? Porque eu ia falar sobre aquele assunto que a gente tava falando antes da live, sobre...